Ana, uma jovem adulta cujos olhos já não carregavam o brilho de outrora, arrastava-se pela rotina com a resignação de quem cumpre uma pena. Cada manhã era uma repetição monóide, um ritual onde a caneca de café morno substituía qualquer entusiasmo. Seu trabalho, num escritório cinzento onde as horas se arrastavam como lesmas, era um ciclo incessante de planilhas e e-mails, uma dança mecânica de dedos sobre o teclado desprovida de qualquer paixão. As contas a pagar empilhavam-se na pequena mesa de centro do seu apartamento, um lembrete constante de que a sobrevivência era a única motivação palpável em sua vida. A interação social era um luxo que ela raramente podia ou queria se permitir, preferindo o silêncio da sua própria companhia, que, ironicamente, a deixava ainda mais sozinha. Seu apartamento, um cubículo apertado no coração da cidade, era um espelho da sua alma. Desorganizado, empoeirado, com pilhas de livros nunca lidos e roupas que esperavam por um dia que nunca chegava. Num canto, um violão com cordas enferrujadas jazia esquecido, coberto por um lençol fino de poeira, testemunha silenciosa de um sonho abandonado. Perto dele, um caderno de desenhos com suas páginas amareladas guardava esboços de um talento que Ana um dia possuíra e que agora parecia tão distante quanto uma estrela cadente. No andar de baixo, o Sr. Manuel, um vizinho idoso e rabugento, observava a vida passar por sua janela com um olhar cínico. Para Ana, ele era apenas mais uma parte da paisagem, um lembrete de um futuro solitário que ela temia. Internamente, Ana sentia um vazio crescente, uma dúvida corrosiva sobre as escolhas que a haviam levado até ali. O medo de nunca encontrar a felicidade genuína assombrava-a, uma sombra persistente em sua já sombria existência. Externamente, uma dívida inesperada, surgida de um reparo urgente no carro, intensificava a pressão, sufocando ainda mais sua já escassa esperança. A frustração com a falta de tempo e energia para qualquer atividade que não fosse o trabalho era um grito silencioso em sua mente. Como as pessoas conseguem? Ela se perguntava enquanto as horas escorriam entre seus dedos. Um dia, durante um almoço apressado no refeitório do trabalho, uma colega, com um otimismo que Ana achava quase irritante, sugeriu: Ana, tente organizar sua mesa. Dizem que organizar o exterior ajuda a organizar a mente. Ana revirou os olhos, mas a ideia, por mais trivial que parecesse, plantou uma semente de curiosidade. Mais por desespero do que por convicção, ela decidiu tentar. Naquela noite, em vez de se jogar no sofá, ela encarou a bagunça da sua pequena escrivaninha. Foi desajeitado. Ela moveu papéis, canetas e um porta-lápis quebrado, mas a sensação de ordem não veio. A frustração apenas aumentou e ela se sentiu ainda mais ridícula por ter acreditado em uma dica simples. O Sr. Manuel, que por acaso estava na porta do seu apartamento, observou-a com um olhar de desdém, reforçando sua insegurança. No dia seguinte, o miado desesperado de um gato ecoou pelo corredor. Era o gato do Sr. Manuel, Mingau, que havia escapado da janela entreaberta. Apesar de sua própria angústia e do fracasso de sua tentativa de organização, Ana sentiu uma pontada de compaixão. Ela se viu procurando pelo felino, descendo as escadas e varrendo o olhar pelas ruas adjacentes. Durante a busca, atrás de uma lixeira, ela encontrou não apenas Mingau, mas um pequeno amuleto de prata, esquecido há anos. Era seu, de sua infância, um presente de sua melhor amiga. O toque frio do metal em sua mão desencadeou uma memória dolorosa, a promessa quebrada, a traição que a fez abandonar seus sonhos e fechar-se para o mundo. O rosto de Miguel, seu amigo de infância e confidente, veio à tona, trazendo consigo a dor daquele dia em que ele a apunhalou pelas costas. Aquela traição havia sido a raiz de seu cinismo, sua recusa em buscar a felicidade. Ana entregou Mingau ao Sr. Manuel, mas o reencontro com o amuleto e a memória da traição a assombravam. Ela se perguntava se valia a pena se abrir novamente, se arriscar a sentir tamanha dor outra vez. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Ana entregou Mingau ao Sr. Manuel. O velho,
Para a surpresa de Ana, demonstrou um lampejo de gratidão em seus olhos, geralmente turvos, e ofereceu uma dica simples, não solicitada, mas que ressoou profundamente nela. Pequenos passos podem mover montanhas, mocinha, mas só se você souber para onde ir. A princípio, as palavras pareceram um enigma, flutuando no ar como fumaça, mas à medida que os dias se desenrolavam, a frase começou a ecoar na mente de Ana, como uma melodia persistente. Inspirada, ou talvez impulsionada por um novo tipo de desespero, Ana começou a aplicar outras dicas simples em sua vida. Não apenas para a organização de seu apartamento, que lentamente começava a ganhar uma nova ordem, mas para uma reconexão mais profunda com seus sentimentos. Ela leu sobre a prática de escrever seus pensamentos por 5 minutos ao acordar, uma técnica para esvaziar a mente e confrontar emoções. Com relutância, mas com uma estranha determinação, ela pegou um caderno e começou a rabiscar. Através desses exercícios diários, como escavar um sítio arqueológico, Ana começou a desenterrar mais memórias da traição, a dor crua e o impacto emocional que Miguel havia deixado em sua alma. Cada palavra escrita era uma camada de poeira removida, revelando a ferida ainda aberta. Ela recordou as promessas quebradas, os sussurros de inveja disfarçados de conselhos, a sensação de ser usada e descartada. Foi num dia chuvoso, enquanto ela se dirigia ao trabalho, que o destino, com sua ironia peculiar, orquestrou o reencontro. Miguel. Ele estava ali, em um café elegante no centro da cidade, rindo alto com um grupo de pessoas bem vestidas. Parecia bem-sucedido, feliz, a personificação do sucesso que Ana sentia ter sido roubado dela. A visão de Miguel, tão vibrante e despreocupado, acendeu em Ana uma chama gelada de ressentimento. O desejo de vingança, antes um sussurro distante, transformou-se em um grito ardente em seu peito. Ela queria que ele sentisse a mesma dor, a mesma humilhação que ela havia suportado. A dica simples de saber para onde ir se distorceu em sua mente, transformando-se em uma ferramenta para planejar sua retaliação. Sua inteligência, antes usada para sobreviver, agora se voltava para a astúcia e a estratégia. Ela começou a observar Miguel como um predador à espreita, procurando suas fraquezas, seus pontos vulneráveis. Cada detalhe, cada conversa que ela conseguia captar, era um pedaço do quebra-cabeça da sua vingança. O desejo de retribuição ganhou força quando Ana se deparou com a situação de sua família. Seu irmão mais novo, que sempre a admirara, estava lutando para manter o pequeno negócio da família à tona, um negócio que Miguel havia prejudicado anos atrás com um esquema fraudulento. A traição de Miguel não havia apenas afetado Ana, ela havia se espalhado como um veneno, causando desunião e dificuldades financeiras para todos eles. A lembrança do brilho nos olhos de seu irmão quando ele falava de seus sonhos, agora ofuscado pela preocupação, reforçou a motivação de Ana. Mas o mesmo irmão, em um momento de confidência, tentou dissuadi-la. Ana, você não é assim. Você é boa. Não deixe que a raiva te mude. As palavras dele a colocaram em um dilema moral. Até onde ela estava disposta a ir? Ana formulou um plano. Usando as dicas simples de organização e foco que havia aprendido, ela começou a montar um dossiê, a conectar os pontos, a reunir as provas que exporiam Miguel ou sabotariam seus planos. O Sr. Manuel, que a observava de sua janela, percebendo a mudança em Ana, um dia a abordou no corredor. A verdade sempre encontra um caminho, disse ele, com um olhar estranhamente penetrante. Mesmo que você tenha que construí-lo tijolo por tijolo. Ana sentiu um arrepio. Sem saber, o velho vizinho havia lhe dado uma dica crucial para seu plano de vingança. Chegou o dia. Ana estava prestes a executar seu plano, a enviar o e-mail, a fazer a ligação que desmascararia Miguel. Seus dedos pairavam sobre o teclado, o coração batia como um tambor. Mas então, uma descoberta inesperada. Um antigo diário de Miguel, encontrado por acaso entre alguns documentos antigos da família, revelou uma história de infância traumática, de pressões familiares insuportáveis e de um desespero que, embora não justificasse suas ações, adicionava uma camada de complicação à sua imagem de vilão.
Não era uma justificativa, mas uma complicação. Ana hesitou. Seus dedos congelados, a vingança e a possibilidade de redenção travavam uma batalha silenciosa em sua mente. Ela estava dividida. Ana se encontrava em uma encruzilhada moral profunda. A vingança, outrora um caminho claro e tentador, agora parecia turva, cheia de consequências que ela não havia considerado. As dicas simples que a tiraram do torpor, e especialmente o conselho enigmático do Sr. Manuel, a fizeram refletir sobre o verdadeiro custo de suas ações. Ela percebeu que infligir dor a Miguel, mesmo que ele merecesse, não traria a paz que ela tanto ansiava. A satisfação momentânea da retribuição poderia ser rapidamente substituída por um vazio ainda maior, uma corrosão de sua própria alma. Uma memória de infância flutuou em sua mente, uma conversa com sua avó sobre perdão. Entender o outro não significa perdoar, minha neta. Significa libertar você mesma do peso da raiva. Era uma dica simples sobre empatia, esquecida sob camadas de dor e ressentimento. Essa lembrança, somada à revelação do diário de Miguel, levou-a a reavaliar completamente seu plano. A vingança não era a solução. Em vez de uma vingança destrutiva, Ana decidiu pela confrontação. Ela marcou um encontro com Miguel em um local neutro, um parque tranquilo. Ao invés de um e-mail anônimo ou uma ligação acusatória, ela queria olhá-lo nos olhos. Usando as dicas simples de comunicação assertiva que havia pesquisado, ela preparou suas palavras, focando em expressar sua dor e o impacto de suas ações, sem cair na armadilha da acusação vazia. Miguel chegou visivelmente tenso, esperando um ataque, talvez uma chantagem. Mas Ana, com uma calma recém-descoberta, começou a falar. Ela descreveu a traição, não com raiva, mas com a tristeza de quem revive uma ferida. Ela falou sobre o violão empoeirado, o caderno de desenhos abandonado, os anos de sonhos perdidos e a sensação de vazio que ele havia causado. Ela não o perdoou ali, naquele momento, mas expressou a verdade de sua dor. Miguel, inicialmente defensivo, viu nos olhos de Ana não a fúria que esperava, mas uma sinceridade que o desarmou. Ele foi forçado a confrontar a verdade, a reconhecer a extensão de seu erro, algo que ele havia suprimido por anos. Não houve pedidos de desculpas efusivos, mas um reconhecimento silencioso, um aceno de cabeça pesado e uma promessa de tentar reparar de alguma forma o dano causado. A família de Ana testemunhou a mudança nela. A rigidez em seus ombros diminuiu, seus olhos voltaram a ter um brilho sutil. As relações começaram a se reconstruir, não com a expectativa de um passado idealizado, mas com a promessa de um futuro mais honesto. Seu irmão mais novo, ao vê-la com o violão nas mãos novamente, sorriu, um sorriso genuíno de alívio. Ana, com a ajuda das dicas simples, começou a redescobrir seus talentos e paixões. O violão empoeirado foi limpo. Suas cordas afinadas e as melodias esquecidas voltaram a preencher seu apartamento. O caderno de desenhos foi aberto e novas formas e cores começaram a surgir. Ela encontrou um novo propósito, não na vingança, mas na criação, na expressão de sua própria alma. Ela começou a dar aulas de violão para crianças carentes, usando sua arte para ajudar outros a encontrar suas próprias vozes. O Sr. Manuel, que observou toda a jornada de Ana de sua janela, revelou sua própria história. Ele havia sido um músico talentoso, mas uma tragédia pessoal o fez abandonar tudo. As dicas simples que ele compartilhava eram, na verdade, lições que ele próprio havia aprendido em sua lenta recuperação. Ele se tornou um mentor, um amigo, mostrando a Ana que a vida está cheia de segundas chances e que a resiliência é a maior arte. O clímax final não foi um confronto épico, mas um concerto íntimo. Ana, no palco de um pequeno café cultural, tocou suas próprias composições, canções que contavam sua história de dor, superação e redenção. Seus olhos brilhavam com uma luz genuína, sua voz era clara e forte. Ela não era mais a mesma pessoa. Sua vida estava cheia de propósito e alegria, e ela entendia que a verdadeira força residia na vulnerabilidade e na capacidade de se reerguer. A dica simples final que ressoava em seu coração
era a de que a vida é uma jornada contínua de aprendizado e crescimento, e que a felicidade não é um destino, mas o próprio caminho. Ana olhou para o horizonte, com um sorriso sereno, sabendo que as dicas simples não eram sobre truques, mas sobre a sabedoria de viver. Ela estava em paz.